Olá pessoas, no vídeo de hoje vamos continuar as nossas conversas aqui sobre O Idiota do Sr. Fyodor Dostoiévski. Caso você aí não saiba, aqui nesse canal nós estamos fazendo um projeto de leitura coletiva deste livro. Chegamos hoje ao vídeo com a discussão sobre a terceira parte, então é claro que nós estamos bem adiantados na leitura. Portanto, se você aí não quer receber nenhum tipo de spoiler, guarde esses vídeos para depois, quando você for ler o livro, você volta aqui e a gente conversa, certo? Pois bem, aqueles que já estão acompanhando o projeto há algum tempo, eu não sei quanto a vocês, mas essa terceira parte está sendo a minha preferida deste livro até o momento, apesar de reconhecer aqui que exista uma narrativa central, muito difusa, muito frouxa nessa terceira parte. Então, mais parece que os eventos estão simplesmente acontecendo sem muita relação entre si, no sentido de que não existe aqui um evento central a partir do qual todos os outros vão se articulando ou coisa do tipo. Mas, em detrimento disso, me parece que aqui nessa terceira parte começam finalmente a convergir algumas das várias questões que já vinham se anunciando há algum tempo no romance, como por exemplo a aproximação que acontece entre Anastácia e a Aglaia por meio da projeção da primeira sobre a segunda, porque, ao que tudo indica, pelo menos, Anastácia vai representar toda aquela liberdade que a Aglaia gostaria de ter, mas por conta ali da presença da mãe dela, né, da Lizaveta Prokofievna, ela acabou não conseguindo adquirir ao longo da vida. Outro ponto que volta, ainda que sensivelmente aqui nessa terceira parte, é aquela duplicidade amorosa que havia aparecido de maneira muito rápida logo no comecinho da primeira parte, naquele momento em que o príncipe Mishkin comenta um pouco sobre o seu envolvimento com uma moça da Suíça chamada Marie. Porque nesse momento o príncipe menciona ali que algumas das crianças daquele vilarejo ali pensavam que ele tinha um interesse físico pela Marie, quando na verdade o seu sentimento era muito mais ligado à piedade que ele sentia pela condição dessa moça. Essa mesma questão que já havia aparecido lá no início de uma maneira bem assim superficial, ela vai voltar aqui novamente quando a gente pensa nesse triângulo amoroso, digamos, que vai se formar ali pelo príncipe Mishkin, pela Anastácia Filipovna e pela Aglaia. E há ainda aqui nessa terceira parte, pensando nesse desenvolvimento de elementos que haviam aparecido antes, há aqui nessa terceira parte todo um conflito entre o príncipe e a Aglaia, porque a moça começa a cobrar dele cada vez mais uma postura mais combativa, digamos assim. Lembra lá que na segunda parte ela lê para ele o poema do Cavaleiro Pobre, então ela meio que idealiza a figura do príncipe como sendo essa figura salvadora e etc. E a gente sabe que na condição de lambe-botas que ele tem, ele não é capaz de salvar ninguém, mas enfim, pelo menos não fisicamente. Então a Aglaia ela cobra desse jovem mancebo aqui toda uma posição combativa, toda uma posição revolucionária que não condiz com toda aquela índole dócil que o príncipe tem, que na verdade, no fim das contas, representa muito bem todo o tradicionalismo que sempre é associado ao próprio Dostoiévski, porque lembra lá, esse daqui é tido como um dos seus livros mais autobiográficos. Por conta disso tudo, então, a Aglaia acaba se dividindo entre aceitar os sentimentos que ela nutre pelo príncipe ou evitar o príncipe por conta da sua figura extremamente patética ali, como vai ficar explícito no discurso dela em vários momentos aqui ao longo dessa terceira parte. Quanto lá à personagem Nastácia, que fica cada vez mais louca e que tem por isso aparições cada vez mais, digamos, chamativas aqui nessa terceira parte e no livro todo de uma maneira geral, me parece que a Anastácia ela tem duas funções muito importantes no enredo aqui deste romance. A primeira dessas funções, evidentemente, é aproximar o príncipe e a Aglaia ao comprometer a imagem lá do Evgeny, que lembra-se que é
um dos pretendentes da moça ali que está cortejando a menina. E daí então, para que ele fique mal junto da família da moça, a Anastácia sempre se aproxima dele como se eles se conhecessem do passado, coisa do tipo. Então essa é uma função muito importante dessa personagem, que é aproximar lá o príncipe e a mocinha. E a outra função muito importante da Anastácia é causar escândalos. E quando ela vai e causa um escândalo, primeiro, ela vai e movimenta a narrativa, a lá Mestre dos Magos, que aparece quando parece que nada tem solução. Aí acontece uma coisa, depois ele desaparece. Pois é, a Anastácia ela tem essa mesma função aqui. E quando ela faz esses escândalos, ela acaba desestabilizando a ordem social, sendo, portanto, aqui um forte elemento carnavalizante do romance, como diria lá o nosso amigo Bakhtin. E eu vou voltar a essa questão da Anastácia enquanto elemento carnavalizante mais pra frente nesse mesmo vídeo. Outra coisa que é muito importante aqui nessa terceira parte é o narrador, que ele vai se tornar muito mais visível aos olhos do leitor, digamos assim, nessa terceira parte, desde o início, porque a primeira frase do romance, a primeira linha aqui dessa terceira parte já diz o seguinte: a todo instante se queixam de que entre nós não há gente prática. Então veja que quando ele diz entre nós, ele já se coloca ali nessa narrativa, e isso é uma coisa que o torna visível, que o torna palpável aos olhos do leitor. Mas essa visibilidade, essa palpabilidade do narrador, digamos, ela também aparece, por exemplo, nos momentos em que ele alega que é difícil narrar uma determinada situação, um determinado evento, como por exemplo, aqui nessa minha edição, isso está na página 473, que é o momento ali em que um personagem está tentando se matar e aquela coisa toda, e durante esse imbróglio ali, o narrador diz o seguinte: é até difícil narrar a cena lamentável que se seguiu. Então veja que aqui novamente esse narrador ele aparece aos olhos do leitor, e isso vai ser uma coisa muito importante, e isso não havia aparecido até então na primeira e na segunda partes aqui deste mesmo romance. Mas não apenas nessas duas situações esse narrador vai aparecer. Ele também vai aparecer aqui de uma maneira muito forte nessa terceira parte, por meio das suas várias digressões, como por exemplo aquela que inicia a terceira parte do romance, em que esse narrador vai e traça toda uma crítica ao funcionalismo público da Rússia daquele período ali, de meados, ou pelo menos da segunda metade do século XIX. Inclusive, neste momento aqui inicial do terceiro capítulo, da terceira parte, nesse momento aqui há um sutil deslizamento do aspecto universal e nacional para o aspecto particular e familiar, quando, depois de toda essa digressão inicial aqui, o narrador retoma a narrativa exatamente do ponto de onde ele havia parado lá no fim da segunda parte, que é a ida do príncipe à casa da Elizaveta Prokofievna. Então, a partir desse momento, pensando aqui no início dessa terceira parte, o narrador começa falando da ruína do sistema burocrático russo, e disso ele já começa a tratar da ruína familiar que acomete ali esse núcleo central formado pela Elizaveta Prokofievna, pelo marido, que é o Fyodor Pavlovich, e pelas 3 filhas lá, cujos nomes eu nunca vou me lembrar de tudo. Mas enfim, essa ruína familiar de que o narrador vai tratar aqui, meio que em paralelo à ruína do sistema burocrático russo, essa ruína familiar se dá sobretudo por conta da figura da filha mais nova, ou seja lá, da Aglália, que se recusa em casar e que, mais pra frente no romance, revela que pretende ali fugir para poder estudar na Europa, incorporando, portanto, toda uma questão sobre os papéis que a mulher assumiria a partir daquele momento nas sociedades, não só da Rússia, mas do mundo de uma maneira geral, né? A partir lá do início do século XX, aquela coisa toda. Então, não sei se você percebe, mas existe uma relação de espelhamento entre o declínio da família tradicional e o declínio de um sistema tradicional que vigorava na Rússia até então, e esse declínio se motivava principalmente
por conta da interferência, digamos, das novas gerações ali, que é algo que vai ficar aqui, que vai ser um ponto central da narrativa dostoiévskiana, sobretudo a partir lá dos anos 60, com todas aquelas reformas empreendidas pelo czar e aquela coisa toda que eu já falei várias vezes aqui, e que vai aparecer também em livros como, por exemplo, lá O Pais e Filhos do Turgenev. Então, brevemente, eu vou tornar a falar de toda essa questão mais uma vez. Pois bem, a Aglaia, então, a gente fica sabendo aqui, nesse início da terceira parte, que a Aglaia, ela está muito rebelde e isso está gerando ali uma série de conflitos na família ali em que ela está inserida. E fica óbvio em vários momentos aqui que ela está agindo deste modo extremamente agressivo por conta dos seus sentimentos ambivalentes de atração e repulsa pelo príncipe. E daí, como ela se envergonha disso, ela acredita que todas as pessoas estão percebendo essa atração que ela sente por esse sujeito. Então, ela vai agindo de maneira cada vez mais agressiva, sobretudo quando a gente pensa na relação entre ela e o príncipe Mishkin. Nesse momento, então, paralelamente a toda essa questão familiar, a gente acompanha novamente aquela discussão sobre o embate entre os tradicionalistas e os liberais. E uma coisa interessante aqui do início dessa terceira parte, nessa primeira discussão, é que os liberais, eles são vistos aqui como um grupo extremamente próximo do grupo ali dos nihilistas. E essa aproximação me fez lembrar bastante aqui do nosso querido Crime e Castigo, com toda a ideia da degeneração moral dos jovens, representada aqui por nosso colega Raskolnikov. Tanto é assim que na página 379 dessa minha edição aqui, no meio de toda essa discussão ali sobre o que seria o liberalismo e de como que ele se aproxima do niilismo que estava florescendo na Rússia do período, é dito o seguinte: há pouco tempo todos falaram e escreveram sobre aquele horroroso assassinato de 6 pessoas por aquele jovem e sobre o estranho discurso do defensor, no qual ele afirma que, diante do estado de pobreza do assassino, seria natural, e a palavra natural recebe aqui um grifo, seria natural que lhe viesse à cabeça matar aquelas 6 pessoas. Isso não é literal, mas parece que o sentido foi esse ou coisa parecida. Minha opinião pessoal é que o defensor, ao declarar semelhante ideia, estava na mais plena convicção de que dizia a coisa mais liberal, mais humana e progressista que se pode dizer em nossa época. Pois bem, em trechos como esse que eu acabei de ler aqui, fica evidente toda a base moral que vai movimentar os discursos desses personagens aqui, e que é algo que também estaria na base aqui de toda a articulação filosófica, narrativa, histórica e cultural por trás da articulação aqui de Crime e Castigo, que é um romance sobre o qual também já fizemos uma leitura compartilhada aqui no canal. O link para a playlist com todos os vídeos de discussão dessa leitura vai estar lá embaixo. Então, o dia que você aí estiver lendo Crime e Castigo e quiser acompanhar as nossas discussões, sinta-se à vontade e contribua lá também, certo? Pois bem, eu não sei se você percebe, mas o que nós temos aqui nesse trecho é aquele mesmo conflito de gerações sendo tratado tanto do ponto de vista familiar, quando a gente pensa na rebeldia da Aglaia, quanto do ponto de vista nacional, quando a gente pensa ali na rebeldia desses jovens aqui, que estão matando as pessoas e alegam que fizeram isso por necessidade ou coisa do tipo. E é justamente daí que advém todo aquele deslizamento entre o individual e o universal que eu comentei antes aqui neste mesmo vídeo. No meio de toda esta celeuma, o príncipe Mishkin tem um determinado momento aqui em que ele vai se posicionar sobre tudo isso, mas aí, como é de praxe, ninguém lhe dá ouvidos e, de uma maneira inédita na televisão brasileira, o príncipe, pela primeira vez, manifesta algo que a gente poderia aproximar muito bem de um orgulho ferido ali, quando ele diz que, uma vez que as suas ideias não são consideradas, ele iria deixar ali aquelas pessoas. Nisso, a Aglaia sai em defesa do príncipe para logo em seguida dizer que nunca se casaria
com uma pessoa tão ridícula, tão patética como ele. Isso porque, para a Aglaia, todas as pessoas ali ao seu redor estão fazendo uma série de insinuações sobre os sentimentos dela pelo príncipe, mas na verdade, pelo que fica claro aqui, ela própria é quem está relutante em assumir esses tais sentimentos, e é justamente daí que vem toda essa agressividade que beira mesmo o sadismo que ela apresenta quando vai travar relações ali com o príncipe Mishkin. Pois bem, passado esse primeiro momento aqui, depois de tudo isso, como se nada tivesse acontecido, e essa é uma das questões aqui, que como eu falei para vocês no início do vídeo, é algo que eu tenho que reconhecer, né, que os eventos narrados aqui nessa terceira parte, eles não têm uma relação muito lógica entre si, mas enfim, depois de toda essa discussão, a família vai passear tranquilamente como se nada tivesse acontecido, só que não, porque durante este passeio eles acabam encontrando a nossa querida amiga Nastassia Filipovna, que faz um novo escândalo e novamente mancha a imagem do Yevgeny, que é lá o noivinho ou enfim, o pretendente da Aglaia, para junto da família da moça. Então assim a imagem dele fica meio manchada, ninguém vai querer que ele se case com a filha, aquela coisa toda. A Nastassia, então, eu falei Nastassia ou Natasha? Eu sempre confundo o nome dessa moça, mas enfim. A Nastassia Filipovna, ela vai ser então o grande elemento desestabilizador da ordem deste romance aqui, como eu falei para vocês no início desse vídeo, e é justamente por isso que a gente pode entender ela como uma figura que é responsável pela carnavalização neste romance, para falar lá junto da teoria bakhtiniana. Porque a base da questão carnavalizante é a ideia da inversão social, a inversão das hierarquias sociais. Pense aí, por exemplo, na festa de carnaval, né? Quando você vai no carnaval, tudo aquilo que é vetado acaba sendo liberado e vice-versa. Então você tem uma ideia que é muito interessante dessa desestabilização da ordem, da hierarquia e de tudo aquilo que rege a nossa vida social nos dias mais cotidianos. Pois bem, com essa inversão social causada pelos escândalos aqui da Nastassia Filipovna, o que acontece? A gente começa a perceber qual é a verdadeira índole desses personagens aqui, e isso é algo que vai ser muito interessante, porque a partir desse escândalo proposto pela Nastassia aqui, as relações entre esses personagens começam a se alterar, assim como haviam se alterado nas partes anteriores. Quando a gente pensa lá, por exemplo, no Gavrila, no finalzinho da primeira parte do romance, quando ele não pega o dinheiro que está na fogueira, e isso aconteceu por intervenção da Nastassia. Quando você pensa na segunda parte do romance, em que a Nastassia vai lá e faz uma provocação ao Yevgeny, e com isso todo mundo fica meio assustado, tentando entender de onde ele conhece aquela mulher. Agora, depois desse escândalo que ela arma aqui nesse trecho, as relações entre esses personagens muda também. Então veja que é a partir dela mesmo que se movimentam as ações dos outros personagens, justamente porque ela vai e desestabiliza toda aquela calmaria aparente que estava regendo as relações entre esses sujeitos. No caso específico dessa confusão aqui que ela vai armar nessa terceira parte, o príncipe Mishkin acaba saindo em defesa dela contra o militar que queria, enfim, agredir a moça, e com isso surge a possibilidade de um duelo envolvendo esses dois jovens mancebos. Então veja que a partir desse momento você percebe que o príncipe ele não é tão tolo, tão lambibotas aqui sim, quanto a gente pensava que ele fosse. Na verdade ele tem alguns lampejos aqui que mostram que ele de fato tem colhões, digamos assim. Pois bem, com isso, falar ter colhões hoje em dia é sinal de machismo? Não sei, diga aí embaixo nos comentários, porque eu sempre fico confuso com relação a isso. Mas o fato então é que com essa possibilidade do duelo entre o príncipe Mishkin e esse militar que queria agredir a Nastassia, com isso então a Aglaia ela acaba pensando que o príncipe vai brigar com esse militar e acaba ensinando a ele como se carrega uma arma, como se carrega ali uma pistola, em uma nova investida carnavalizante,
e desestabilizadora da ordem social vigente na época, porque eu tenho certeza que, enfim, não é preciso fazer muito esforço intelectual para acreditar que na Rússia daquele período uma moça nunca poderia ensinar um rapaz como é que faz para poder carregar uma arma ou coisa do tipo. Então veja que aqui nós temos uma nova questão desestabilizadora, uma nova questão carnavalizante que se aprofunda ainda mais, porque pensando ainda nessa questão carnavalizante e como ela se desencadeia depois da ação inicial aqui da Anastasia Filipovna. Passada toda essa confusão, a Aglaya ela vai e entrega ao príncipe um bilhete convidando ele ali para que eles dois se encontrem em um banco do parque do dia seguinte, que é uma atitude que seria, novamente, inaceitável em uma moça da sociedade daquela época. Isso porque existe aqui, novamente, essa ideia da inversão da ordem, porque ela vai e toma a iniciativa, enquanto o príncipe fica totalmente apaixonado, olhando para a própria mão onde está o bilhete, e depois ele fica lendo e relendo o recado, ele vai e beija aquele papel, e esse tipo de coisa. Então veja que existe aqui uma inversão dos polos muito interessante, e essa inversão é gerada por todo aquele núcleo carnavalizante que tem como ponto central a figura da Anastasia Filipovna. Pois bem, quando volta para casa, o Mishkin se depara ali com um monte de gente que foi sem ser convidada porque ouviu falar que o príncipe tinha ali meia dúzia de garrafas de champanhe ou uma dúzia de garrafas de champanhe, não me lembro mais. E daí, como todo mundo é muito bem educado nesse livro, não é verdade? As pessoas simplesmente foram lá para poder, enfim, encher a cara de pinga. Pois bem, neste momento, novamente, nós temos aqui uma discussão sobre o embate entre os ocidentalistas e os eslavófilos. Os ocidentalistas, lembra lá, era aquele grupo de pessoas que defendia a incorporação de elementos culturais, ideológicos, filosóficos e econômicos próprios da Europa na sociedade russa. E por outro lado você tem lá os eslavófilos, que é aquele grupo que defendia as tradições do povo russo em si e que via na incorporação, principalmente ideológica, de fatores externos, uma corrupção moral e uma corrupção nacional da Rússia enquanto país. E dessa vez, se lá no início a discussão ganhava aquele tom mais familiar quando a gente pensa na comparação entre a Rússia e a família, por outro lado aqui, essa discussão ganha ares muito mais metafóricos por conta das constantes referências, por exemplo, às profecias do Apocalipse e a mais recente malha ferroviária russa ali, que era vista por um desses personagens como um exemplo daquilo que seria o mal se espraiando pela Rússia e pela Europa e aquele tipo de coisa. Disso tudo advém uma discussão muito interessante sobre, primeiro, a moral e até que ponto a moral determina ou não as ações humanas, ou seja, até que ponto é da nossa natureza agir de modo correto, agir de maneira moral. E a segunda discussão que fica aqui proposta é o embate entre a moral e a necessidade, quando a gente pensa principalmente aqui que um dos personagens comenta que no século XII, um sujeito que estava morrendo de fome matou e comeu, do ponto de vista gastronômico mesmo, 60 membros do clero, 60 monges, se não me engano. Então veja que aqui você tem toda uma articulação da moral enquanto essa característica natural do ser humano e essa moral quando é posta em xeque ali pela necessidade, por exemplo. Então, durante toda essa conversa, para mim, vem o ponto mais interessante do romance, pelo menos até agora, porque esse ponto lança luz sobre várias coisas que já haviam sido colocadas antes, que é o seguinte: durante toda essa conversa, o Hippolyte, acredito eu que seja assim que se pronuncia o nome dele, sei lá, provavelmente não, que é um dos membros daquele grupo dos novos nihilistas que apareceu lá na segunda parte. Pois bem, o Hippolyte lê ali um texto que ele escreveu chamado Explicação, e com isso ele cria um novo nível narrativo que se estende por um número considerável de páginas.
E esse, como é um ponto extremamente importante, esse é um ponto importante do romance, porque ele estabelece uma relação de duplicidade entre o Hippolyte e o príncipe Mishkin, de modo que, dada a importância desse momento do romance aqui, eu vou falar sobre isso no final desse vídeo. Por enquanto, vamos continuar aqui com a narrativa, porque depois de toda essa leitura, o Hippolyte vai, tenta se matar, mas aí o revólver não dispara, porque ele tinha esquecido de colocar uma bala, e eu não sei vocês, mas isso foi uma coisa que eu achei muito engraçada. Pois bem, passada toda essa comoção envolvendo ali todo esse povo que foi na casa do príncipe sem ser convidado, o Mishkin vai dar uma volta ali pelo parque e acaba cochilando num banco ali da pracinha, sendo horas depois acordado por nossa amiga Glaya no dia seguinte, porque lembra lá, os dois tinham marcado um encontro. Pois bem, neste ponto do livro, a moça, a Glaya aqui, revela ao nosso jovem mancebo que ela está pensando seriamente em fugir de casa para poder, enfim, evitar o casamento e poder estudar na Europa. E ela quer que ele o ajuda, o que é uma forma muito esquiva de se declarar para ele, porque nas páginas 482 e 483, e daí eu separei aqui alguns trechos para ler para vocês, a moça diz o seguinte: eu quero fugir de casa e eu escolhi para que você me ajude. Com você, eu quero falar de tudo e até do mais importante quando me der vontade. Por sua vez, você não deve esconder nada de mim. Ao menos com uma pessoa eu quero falar de tudo como se falasse comigo mesma. De repente me deram para falar que eu vivo à sua espera e que eu o amo. Eu já estava querendo fugir faz tempo. Já faz 20 anos que eu moro com eles e estão sempre querendo me casar. Aos 14 anos eu já pensava em fugir, embora fosse uma imbecil. Agora eu já tenho tudo calculado e o esperava a fim de interrogar sobre o estrangeiro. Eu nunca vi nenhuma catedral gótica. Eu quero ir a Roma, eu quero olhar para todos os gabinetes dos cientistas, eu quero estudar em Paris, porque eu passei o último ano me preparando e estudando e li muitos livros. Li todos os livros proibidos. Eu decidi me dedicar à educação. Podemos, nós dois, nos dedicarmos juntos à educação, ainda que não seja agora, mas no futuro? Nós dois juntos seremos úteis. Eu não quero ser a filha do general. Você vai me orientar porque eu o escolhi. Eu não sei vocês, mas eu achei isso muito bonitinho da parte dela. E isso aqui é uma baita de uma declaração de amor, se a gente for parar para pensar, né? Ela tava, ó, escolhi, eu podia escolher qualquer outra pessoa, mas eu escolhi você para poder fugir junto, porque eu sei que você vai me orientar e aquela coisa toda. Então veja aqui, a seu modo, a moça acaba se declarando aqui para o príncipe Mishkin. Pois bem, o fato é que ao longo de toda essa conversa aqui que acontece entre os dois, a Aglaya acaba contando também ao Mishkin que recebeu ali 3 cartas mandadas pela Anastácia Filipovna, que está tentando convencê-la a se casar com o príncipe, porque a Anastácia e a torcida do Flamengo percebe que o príncipe gosta ali da nossa amiga Aglaya, então ela está tentando dar um empurrãozinho, ajudar os dois a ficarem juntos, aquela coisa toda. É justamente neste momento que chega a Lizaveta Prokofievna e interrompe a conversa. Nisso, o príncipe volta para casa, aí ele descobre que roubaram 400 rublos ali de um dos seus colegas e que esse colega desconfia de um dos convidados da reunião. E esse é outro ponto do livro que eu fiquei pensando, meu Deus do céu, para que o Dostoiévski passou, sei lá, 7 páginas falando dessa história e depois não sei se isso vai ter alguma utilidade para o enredo. Mas o fato é que nesse momento aqui, em que eles estão falando sobre esse roubo dos 400 rublos, eu me lembrei bastante de um outro romance do nosso amigo Dostoiévski, que é aqui Os Irmãos Karamazov. Por quê? Aqui, nesse ponto aqui dessa ideia toda dos 400 rublos, nós acompanhamos o mesmo desenvolvimento da investigação criminal que vai estar em voga aqui neste romance.
não vou falar os motivos dessa investigação, mas vou dizer a você aí que não sabe que nós já fizemos também a leitura coletiva deste outro romance do Dostoiévski. O link para a playlist vai estar lá embaixo, então quando você for ler o livro, sinta-se à vontade para participar, comentar, contribuir, etc, etc. Pois bem, ainda que em menor escala, o que nós temos aqui dito sobre o roubo desses 400 rublos é a mesma coisa que acontece aqui em Os Irmãos Karamazov, porque você tem aquela ideia de que o sujeito dá atenção apenas àquelas pistas que, de uma forma ou de outra, corroboram as suas suspeitas. Então, o personagem aqui está desconfiando de um dos membros da festa lá da noite passada, então ele só olha seletivamente para as pistas que acabam apontando aquele sujeito ali como o ladrão mesmo que foi lá e afanou os 400 rublos. Não sabemos o que é que isso vai dar, mas enfim. Depois dessa breve interrupção, o príncipe Mishkin lê as tais das cartas lá que a Anastácia Filipovna enviou para a Aglaia, e nesse momento se estabelece aqui uma oposição entre o aspecto virginal da Aglaia e toda aquela impetuosidade, digamos assim, da Anastácia Filipovna, e isso se estabelece lá, se não me engano, na segunda carta que a Anastácia envia para a moça. E daí, páginas depois, logo no finalzinho aqui dessa terceira parte, durante mais uma de suas andanças, o príncipe acaba se encontrando com Anastácia Filipovna, que está mais deslocada do que de costume, e acaba dizendo que aquela ali era a última vez que os dois iriam se ver, porque afinal de contas ela estava de partida novamente. E é justamente nesse ponto que a terceira parte do romance se encerra, e aqui teoricamente se encerrariam também as nossas discussões, mas eu vou voltar e vou falar agora lá da tal da explicação do nosso amigo Hippolyte. Como eu falei para vocês então, em algum momento do passado desse mesmo vídeo, essa explicação aqui do Hippolyte, ela tem uma relativa importância, primeiro por conta da quantidade de páginas que ela abarca aqui dessa terceira parte, e segundo, porque ela vai estabelecer, ela vai inaugurar uma nova camada narrativa, o que se só já é algo muito interessante quando a gente pensa nas consequências disso para a estrutura geral do romance como um todo, e não apenas dessa terceira parte. Pois bem, essa explicação, que na verdade tem o título de Minha Explicação Necessária e que tem aqui como epígrafe Après moi, le déluge, é um texto muito curioso porque, a começar por essa epígrafe, ela vai remeter lá à Guerra dos 7 Anos, que se estendeu de 1756 a 1763, se não me engano, e a toda aquela figura lá do Luís XV, porque essa frase ela traz consigo toda uma carga de pessimismo e de individualismo, o que é o que vai estar presente em todo o texto, porque après moi le déluge significa depois de mim o dilúvio, ou seja, e isso acaba tendo, pensando nessa dualidade pessimismo e individualismo, tem essa ideia toda da destruição e tem essa ideia também de que eu sou importante, depois de mim pode acontecer o que quiser, que eu não estou nem aí. Eu quero que o mundo acabe em barranco para que eu morra encostado. Então veja que essa frase aqui, por si só, ela já nos denuncia e já nos anuncia qual vai ser a tônica de toda essa explicação, que é um trecho, um texto extremamente delirante, que beira mesmo ali a histeria, em que nós observamos toda a índole nihilista desse personagem aqui do Hippolyte, que é movida sobretudo pela certeza que ele tem sobre a proximidade da própria morte, porque lembra lá que ele está ali em um estado avançado da tise, que então ele já foi desenganado, aquela coisa toda, todo mundo já sabe que ele tem pouco tempo de vida, inclusive ele próprio. Além disso, essa explicação aqui, ela vai apresentar vários elementos que aproximam o Hippolyte e o príncipe Mishkin em uma relação de espelhamento, ainda que os dois sejam opostos. Então veja que é quase como se um fosse o duplo do outro, o que é algo que novamente remonta lá àquela segunda novela do Dostoiévski, deixa eu pegar aqui, que é o Duplo, sobre o qual já tem vídeo aqui no canal, o link para esse vídeo vai estar lá embaixo. Pois bem,
Então, assim como o príncipe, fica claro aqui nessa explicação necessária que o Hippolyte é uma pessoa extremamente preocupada com a ideia da morte, mas enquanto o príncipe agrega a esse medo toda uma transcendência mística, digamos assim, uma transcendência religiosa por conta da sua fé, o Hippolyte se torna uma pessoa extremamente megalomaníaca, o que novamente remete ali a todo esse tom anunciado pela epígrafe deste seu texto. Então você tem aqui uma série de dualidades quando a gente pensa nesses dois personagens. Você tem a humildade e a revolta, você tem a consciência moral e a razão, você tem aqui a beleza da vida, a ideia de que a beleza da vida só pode ter vindo de Deus, e a ideia de que a beleza da vida é tanta que exclui a necessidade que o homem sente da figura divina. E é justamente por conta, principalmente dessa questão da beleza, que advém toda a ideia que ficou muito famosa com relação a esse livro aqui, que é a ideia de que a beleza salvará o mundo, sendo aqui, segundo a minha leitura, essa beleza uma espécie de pulsão que impele o ser humano a fazer algo positivo. Isso porque, apesar do seu niilismo, e evidentemente essa questão toda da beleza tem muito a ver com a manifestação de Deus e da divindade e aquela coisa toda. Mas pensando na figura do Hippolyte relacionada a essa ideia da beleza que salvará o mundo, a ideia de Deus não cabe, porque afinal de contas ele é niilista, ele é ateu, logo ele não pode se relacionar, ele não pode se associar à figura divina. Então é por isso que eu estou chamando de beleza aqui essa pulsão que nos impele a fazer algo positivo aos nossos semelhantes. E isso acaba se coadunando muito bem àquilo que é proposto pelo próprio Hippolyte, porque apesar do seu ateísmo, esse personagem aqui apresenta uma necessidade muito forte de seguir o próprio senso de moralidade, que o leva, evidentemente, a se compadecer pelos injustiçados, como por exemplo, fica evidente essa questão desse compadecimento dele no trecho em que ele conversa com um médico que está desempregado e no trecho em que ele praticamente cruza a cidade toda para poder, enfim, devolver uma carteira que ele viu caindo do bolso de um sujeito, enfim, aquela coisa toda. Então veja que essa posição moral que ele assume é algo totalmente contrário ao niilismo que ele apregou, pelo menos aqui neste momento histórico da Rússia, porque sempre quando a gente pensa na representação dos grupos niilistas aqui, sobretudo na literatura do Dostoiévski, você tem aqui figuras extremamente amorais, haja vista lá, por exemplo, os personagens aqui de Os Demônios, mas enfim, vamos chegar aqui mais pra frente. Pois bem, essas posições excludentes aqui propostas pelo Hippolyte, ou seja, essa posição que vai do niilismo descompromissado a essa moralidade que visa o bem comum, é algo que aproxima esse personagem muito bem novamente aqui do nosso amigo Raskolnikov, porque o Raskolnikov comete o crime lá no começo do romance, que eu não vou falar aqui qual é, mas aí a partir desse momento ele tem que lidar com as consequências disso para ele próprio. Ele é o seu principal carrasco. É dele que advém o principal castigo aqui do título deste romance. Então isso é uma coisa muito importante para que a gente pense aqui no Hippolyte. Então não sei se você percebe, mas ele se tornou o meu personagem preferido aqui deste livro. Pois bem, essa dualidade também vai atravessar todo o sentimento desse personagem aqui, do Hippolyte, sobre a própria morte, porque ora ele se importa muito com os outros, ora ele se torna amargurado com o próprio destino, e com isso ele sente raiva de todas as outras pessoas, mas também ele vai e estabelece toda uma argumentação em favor das boas ações individuais, por exemplo, como fica dito aqui na página 453 dessa minha edição, em que o Hippolyte diz o seguinte: quem atenta contra uma esmola isolada, atenta contra a natureza do homem e despreza sua dignidade pessoal. O bem isolado sempre permanecerá porque é uma necessidade do indivíduo, uma necessidade viva
da influência direta de um indivíduo sobre o outro. Então veja que são posturas excludentes aqui que esse personagem vai colocando, e isso o torna extremamente contraditório, portanto, extremamente profundo. Eu diria, inclusive, que o Hippolyte é muito mais profundo do que o próprio príncipe Mishkin, que é uma pessoa que se mantém sempre na mesma tônica ali ao longo de todo o romance, pelo menos é isso o que me parece. Esse é um elemento muito importante porque mostra a confusão do grupo dos nihilistas, que está aqui, enfim, sendo representado pelo Hippolyte de maneira metonímica, só que, ao contrário daquela representação caricatural que o Dostoiévski havia feito na segunda parte do romance, em que você tinha esses nihilistas representados como adolescentes confusos, o Hippolyte ele ganha uma representação muito mais interessante e muito mais complexa. Então aqui sim você sente que esse grupo foi devidamente contemplado nessa obra do Dostoiévski. E é claro que tudo isso, toda essa complexidade desse personagem está muito relacionada ao modo como o Hippolyte vê a própria morte. Então, a morte para esse personagem aqui é uma humilhação imposta pela natureza ou por Deus, porque é extremamente injusto dar uma vida tão boa, dar uma oportunidade de vida tão boa para uma pessoa e depois querer que ela aguente calada e resignada o advento da própria morte e da morte ali de seus conhecidos. Portanto, se a morte, como a morte é uma humilhação aqui, o Hippolyte ele vai se rebelar e acredita que a melhor forma de tornar público esse sentimento de rebelião é por meio do suicídio, porque quando uma pessoa se suicida, ela vai lá e decide por si mesma quando é o melhor momento de morrer, logo não há nisso nenhum tipo de humilhação. Essa ideia do suicídio como um ato de rebelião, como um ato de rebeldia, é algo que vai aproximar muito bem o nosso amigo Hippolyte do nosso amigo Kirillov, que é um dos personagens aqui centrais de Os Demônios, que é um personagem que enxerga no suicídio uma atitude revolucionária, enxerga no suicídio uma atitude verdadeiramente nihilista. E finalmente, essa ideia toda da iminência da própria morte torna o Hippolyte um verdadeiro nihilista, porque afinal de contas, como diz lá o nosso amigo Bob Dylan, quando você não tem nada, você não tem nada a perder. Então, tudo seria permitido a uma pessoa que se encontra em uma condição como a desse personagem aqui, e é justamente disso que advém toda a sua rebeldia e toda a filosofia que ele vai estabelecer aqui ao longo dessa sua explicação. Portanto, eu não sei se você percebe, mas existe uma relação de contraste aqui entre o Hippolyte e o príncipe, e talvez o momento em que esse contraste fique mais evidente é durante a descrição ali que o Hippolyte vai fazer do quadro do Cristo morto. E daí eu não sei se você percebe, mas existe então uma relação de espelhamento entre o príncipe Mishkin e o Hippolyte, mas existe também uma relação de contraste entre esses dois personagens. E talvez o momento em que esse contraste se dê de maneira mais explícita ao leitor seja durante a descrição que o Hippolyte vai fazer do quadro do Cristo morto, que já havia aparecido antes no romance, sendo descrito pelo príncipe. E aqui sim, nesse segundo momento, é que o quadro vai perder todos aqueles seus contornos religiosos e passa a representar apenas a figura de um homem morto, machucado, dilacerado, alquebrado, enfim. O que mostra um trabalho bem interessante de perspectiva, porque o príncipe vê no quadro a manifestação da fé que existe mesmo quando destituída de toda glória. Por outro lado, o Hippolyte vê neste mesmo quadro um exemplo máximo do quão terrível é a morte que conseguiu rebaixar mesmo a figura de Jesus Cristo. E é muito, eu achei
essa repetição de uma descrição do quadro muito interessante, ou pelo menos eu achei muito interessante o fato de Dostoiévski ter colocado esse mesmo quadro sendo visto sob a perspectiva de dois personagens diferentes, porque isso, ao contrário do que parece, não é simplesmente para poder ali e preencher uma lacuna. Isso mostra uma diferença primordial entre esses dois personagens, isso mostra como que essa diferença ideológica interfere na visão de mundo das pessoas, o que é algo muito interessante aqui quando a gente pensa no propósito dessa segunda fase da carreira do Dostoiévski. Então, justamente por conta disso, eu achei bem pertinente essa inserção do quadro novamente aqui na estrutura do romance, nessa terceira parte. E daí, então, eu vou apenas ler aqui alguns trechos que eu fui selecionando do momento em que o Hippolyte está descrevendo este quadro. Isso nessa minha edição aqui está nas páginas 458 e 459, em que é dito o seguinte, então. Não há, no quadro, uma só palavra sobre a beleza. Ali está na sua forma plena o corpo de um homem que, ainda antes de ser levado à cruz, sofreu infinitos suplícios, ferimentos, torturas e espancamento por parte da guarda e espancamento por parte do povo quando carregava a cruz nas costas e caiu debaixo dela. E por último, o suplício da cruz ao longo de 6 horas. Na verdade, é o rosto de um homem que acaba de ser retirado da cruz. Isso é, que conservou muita coisa viva e afetuosa. Ainda não houvera tempo para enrijecer nada, de tal forma que no rosto do morto ainda aparecia o sofrimento, como se ele continuasse a senti-lo. Mas por outro lado, o rosto não foi minimamente poupado. Ali está apenas a natureza e, em verdade, assim deve ser o cadáver de um homem, seja lá quem for, depois de semelhantes suplícios. No quadro, esse rosto está horrivelmente fraturado pelos golpes, inchado, com equimoses terríveis, inchadas e ensanguentadas. Os olhos abertos, as escleróticas graúdas e abertas irradiam um brilho mortiço, vítreo. Todavia, coisa estranha, quando se olha para esse cadáver do homem supliciado, surge uma pergunta especial e curiosa. Se esse cadáver fosse visto exatamente assim por todos os que nele acreditavam e o adoravam, estes, ao olharem para esse cadáver, como poderiam acreditar que esse mártir iria ressuscitar? Aí vem, involuntariamente, a ideia de que se a morte é tão terrível e as leis da natureza são tão fortes, então como superá-las? Como superá-las se agora elas não foram vencidas nem por aquele que em vida vencia até a natureza? Quando se olha esse quadro, a natureza nos aparece com a visão de um monstro imenso, implacável e surdo. Ou mais certo, e bem mais certo dizer, mesmo sendo também estranho, na forma de uma máquina gigantesca de construção moderna, que de modo absurdo agarrou, moeu e sorveu de forma abafada e insensível um ser grandioso e inestimável. Um ser que sozinho valia toda a natureza e todas as suas leis, toda a terra que possivelmente fora criada unicamente para o aparecimento dele. É como se esse quadro exprimisse precisamente esse conceito de força obscura, insolente, absurda e eterna, a qual tudo está subordinado e é transmitido involuntariamente a você. Então veja que esse para mim foi assim o melhor trecho do romance, sem sombra de dúvidas, um dos trechos que eu mais gostei da obra do Dostoiévski como um todo. E só uma coisa aqui antes que eu me esqueça, perceba que esse trecho que eu li para vocês começa da seguinte forma: não há ali uma só palavra sobre beleza. Essa ideia da beleza aqui novamente retoma aquela ideia da beleza como uma manifestação de Deus, ou seja, não há no quadro uma manifestação do divino. O que nós temos ali é um homem morto e é sobre isso que eu vou falar. Só que, sendo esse homem morto Jesus Cristo, que era uma figura importante, como é que você pode olhar para aquilo ali e ainda acreditar que exista a vida, que exista a possibilidade de que a morte seja vista como uma coisa boa, como uma coisa, enfim, natural e esse tipo de coisa?
Então veja que eu achei muito interessante esse trecho aqui, justamente por toda essa questão filosófica que ele vai mobilizar. Então, finalizando, o Hippolyte, por conta disso tudo, ele se demonstra como sendo aqui um rebelde metafísico, digamos assim, que se aproxima de figuras como lá o já citado Raskolnikov aqui de Crime e Castigo e mesmo os verdadeiros nihilistas aqui de Os Demônios. E eu diria mais, inclusive, como o Hippolyte não se rebela aqui contra uma ordem social, mas sim contra um mundo em que existe a morte e o sofrimento, esse personagem aqui também se aproxima muito da figura do nosso amigo Ivan Karamazov, que é o irmão intelectual aqui deste outro romance do Dostoiévski, porque eu não sei se você se lembra disso, mas a grande crise do Ivan é essa ideia de não conseguir acreditar em um Deus que permita o sofrimento de figuras inocentes, como por exemplo as crianças. O Ivan ele tem uma dificuldade muito grande em acreditar em uma realidade não euclidiana, quando a realidade euclidiana é mais do que suficiente para tanto sofrimento assim. Então veja que o Hippolyte, ele de certo modo aprofunda aquilo que foi o Raskolnikov, ou pelo menos recupera aquilo que foi o Raskolnikov, mas também antecipa muito do que seria lá o nosso amigo Ivan e do que seria o nosso amigo Kirillov aqui de Os Demônios. Ou seja, eu não sei se você percebe, mas um personagem extremamente secundário, para mim pelo menos, foi muito mais interessante do que o personagem central aqui de O Idiota. E com isso, então, finalizo esse vídeo e a nossa conversa de hoje sobre essa terceira parte. Ou seja, falta bem pouquinho para que a gente termine aqui mais este romance do Dostoiévski, certo? Enfim, é isso. Caso eu tenha me esquecido de alguma coisa, não deixe de complementar lá embaixo. Eu vou deixar lá embaixo o link para onde você pode encontrar todos esses vídeos que eu fui citando aqui. E todos esses livros que eu fui citando aqui para comprar. E daí quando você compra pelo link, você acaba me ajudando. E aí todo mundo fica feliz, certo? Enfim, é isso. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo por que não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. Um amplex para vocês todos. Até o próximo vídeo e tchau!